E chegou o momento de tirar suas dúvidas no quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana, aqui de Piracicaba. Hoje o Dr. Luiz Baldini, especialista, angiologista, cirurgião vascular. Boa noite. Boa noite. Tudo jóia? Tudo ótimo. Tudo bem, graças a Deus. Estar com vocês aqui mais uma vez. Grande prazer. A gente que agradece a oportunidade, né, de ter um especialista aqui para esclarecer as dúvidas da população. Luiz, você esteve agora, né, foi 10 dias atrás, 15 dias atrás, é isso? Cerca de mais ou menos uns 20 dias, 20 dias atrás. Esteve nos Estados Unidos, que foi um encontro aí. Queria que você contasse um pouquinho, né, como é que foi a sua ida lá e, por fim, né, o que foi apresentado, o que você trouxe para nós aqui para o Brasil, né, para a cidade de Piracicaba e para o Hospital Fornecedores de Cana. Há muito tempo a gente tem buscado, né, a própria população, o consultório pede novidades para a gente para tentar facilitar o tratamento de varizes, principalmente pelo fato das varizes serem muito frequentes, muito comuns, e as pessoas têm a dúvida, têm sempre aquele receio, às vezes, de retardar o tratamento, por conta da ideia de que a recuperação é lenta, vai ter que ficar mais de 30 dias parado, não pode se mexer, já conhece algum vizinho, caso, alguém do passado que tem medo da anestesia. Então, assim, com todo esse quadro, a gente tem buscado nesses congressos, nesses eventos, novidades para oferecer para a população em termos de novas tecnologias médicas, né? E existem alguns eventos, alguns congressos médicos que são voltados exatamente para esses assuntos, né? Principalmente para aquilo que a gente chama de área de circulação venosa, que é onde entra o caso das varizes. E foi um evento muito bom, foi um evento, eu tive a oportunidade de já conhecer. Onde aconteceu? Foi nos Estados Unidos, em Nova York. Certo. Eu tive a oportunidade de ficar um tempo com aqueles que organizam o evento lá, conhecendo as instalações, tentando aprender um pouco da tecnologia, do sistema que eles utilizam. Né? Os recursos são bem mais acessíveis em países mais desenvolvidos que o nosso, mas, por outro lado, a gente fica muito contente, viu, Neto? Porque quando você visita um outro local e se depara com recursos extremamente avançados, mas com profissionais que se equiparam a todos os nossos colegas aqui, você fica muito satisfeito. Porque você percebe que com todas as dificuldades que o povo brasileiro tem, a nossa educação tem, né, a saúde vem enfrentando cada vez mais, o brasileiro, o indivíduo, seja ele um médico, o fisioterapeuta, o enfermeiro, qualquer outra profissão, ele luta e ele se destaca no exterior. Isso é uma coisa que realmente chama bastante atenção. Então, nós percebemos isso, que em termos de preparo, de força de vontade, de conhecimento, a nossa equipe, os colegas vasculares também do Hospital dos Fornecedores de Cana, todos já estão qualificados para poder realizar. Falta, às vezes, o acesso. Muitos desses tratamentos agora já estão começando a ficar mais frequentes no nosso país, tendo um acesso um pouco melhor. E, nesse sentido, que esse congresso serviu para consolidar, para sedimentar bastante essas novas ideias que a gente vem trabalhando já há um certo tempo no Hospital dos Fornecedores de Cana. Maravilha, né? Trazendo conhecimento, né? E a gente fica orgulhoso de saber que, de fato, os profissionais, como o Dr. Luiz Baldini falou para nós, os profissionais daqui na nossa região, do Hospital Fornecedores de Cana, eles estão equivalentes aos profissionais do mundo inteiro. 19h26, estamos ao vivo, pode fazer sua pergunta, pode participar conosco, 2534-1234. Tem pergunta com a Maria? Primeiro telefone, é isso? Então vamos lá. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Ô, Neto. Oi, pois não, quem está... Eu queria falar com o Dr. Luiz Baldini. Claro que... Eu já fui paciente dele lá no postão, fui bem atendida. Lembra, doutor, que o senhor falou assim, deu um caminhamento para mim, falou para minha sobrinha assim, corre lá em cima, lá que já vai fechar lá em cima, para você assinar final agora, eu ia fazer uma cirurgia. Então, eu amo muito você, esse profissional de verdade, que tem lá no Hospital do Plantador. Como eu digo sempre, é do alicerce até o teto, sob a direção do José Coral. Você sabe bem quem é, doutor Luiz? Então, eu queria perguntar para o senhor se você, porque você é novo ainda e tem que ter você mesmo. Claro, o senhor é aquele que está no céu. Isso. Então, doutor Luiz, será que o senhor pode falar para mim? Eu estou precisando de fazer da circulação das varizes. O senhor faz a cirurgia, não cirurgia, o raio laser? Se usa tecnologia de raio laser. Pois é isso que, dando continuidade, respondendo a essa questão
que a senhora coloca para a gente, dando continuidade daquilo que a gente estava falando. Sim. Hoje eu vejo, Neto, e fico muito satisfeito de, junto com outros colegas, terem iniciado esse projeto aqui, que consegue ajudar muito, principalmente a população que precisa, que usufrui do Sistema Único de Saúde, que apresenta inúmeras dificuldades, mas que faz parte da nossa iniciativa tentar mudar, fazer a coisa acontecer como deveria de ser, não é? E por essa razão a gente conseguiu colocar aqui na cidade uma dessas partes dessas tecnologias, oferecer para a população. Então já muitos pacientes perguntam sobre o laser, sobre a radiofrequência, sobre a espuma, porque já sabem, um vizinho fez, o outro colega fez, sim, algo que já está começando a se difundir. A gente está conseguindo fornecer para a população, mesmo no ambiente do SUS, alguma dessas novidades tecnológicas. Seja o laser, seja a espuma, seja o tratamento por radiofrequência, que de uma certa maneira são tratamentos que envolvem menos cortes, são tratamentos mais rápidos, que permitem a pessoa voltar às suas atividades com uma maior rapidez e dessa forma acaba contribuindo aí para uma recuperação muito mais confortável, né? Olha que legal, então, né? E isso é uma ação direta com os profissionais, né? Ondine, você sabe disso, a gente sabe do seu empenho, junto com a administração do Hospital Fornecedores de Cana, para ter um trabalho direto com o Sistema Único de Saúde, né? Sem dúvida. Apesar da tabela SUS defasada, apesar do Sistema Único de Saúde, o repasse é mínimo, e eu falo isso do Hospital Fornecedores de Cana e falo também em respeito da Santa Casa, né? Que o repasse é mínimo, tem que fazer aí das tripas coração para poder conseguir manter abertos os leitos que é do Sistema Único de Saúde. Apesar de tudo isso, né, o ideal dos profissionais do Hospital Fornecedores de Cana, junto com José Coral, como a nossa amiga citou, eles fazem questão de manter e conseguir desenvolver projetos como esse. Isso com certeza. Importante. E a gente realmente agradece todo o apoio que a própria Secretaria de Saúde deu a esse projeto. O hospital abriu os braços para colocar. E como tudo que é novo, tudo aquilo que é o desconhecido, muitas vezes gera insegurança, né? Gera, enfim, às vezes algum comentário mais maldoso, alguma coisa, porque você encontra a resistência de você colocar algo que é novo. Você está quebrando alguns paradigmas, você está colocando uma situação que com certeza vai mudar a estrutura vigente. E para nós isso foi muito bom, porque a maioria das pessoas, todos aqueles que entenderam isso como uma ação social, uma ação para melhorar a saúde da nossa cidade, apoiaram esse projeto. E hoje eu posso te dizer, Piracicaba, em termos do nosso país, serve de referência para o tratamento minimamente invasivo de varizes. Olha só. A gente está pioneiro nisso, estamos na frente das outras cidades. Que maravilha, né? Muito bom. A gente já vai falar né? Tem o tempo de recuperação, anestesia local, tratamento laser, espuma, a gente vai falar mais pontualmente disso. É que tem muita participação, o doutor Luiz vem aqui, a população participa, não tem o quê? Tem pelo WhatsApp, tem telefone primeiro, né? Alô, boa noite? Alô? Alô, boa noite. Boa noite, quem fala? É a Thaísa. Thaís? Isso. Thaísa, tudo bem, Thaísa? Qual que é o seu bairro? Tudo bem, a gente fala aqui do Santa Rosa. Santa Rosa, fique à vontade, pode conversar com o doutor. Então, é que eu fiz uma cirurgia agora na quarta-feira, dia 25, e aí eu queria tirar uma dúvida, porque abriu um ponto meu, que né, teve a costurou, e ele está doendo muito, porque não consigo nem pôr a meia calça. E por ser feriado, né, meu médico infelizmente não está atendendo. Aí eu queria tirar a dúvida com o doutor, né, o que eu posso estar fazendo para amenizar essa dor, para poder colocar a meia de volta, né? Isso que você conta pra gente, Thaís, é uma coisa frequente, você não precisa ficar assustado. Porém, você precisa ficar atenta, porque às vezes uma coisa simples, uma inflamação, ela pode se transformar numa infecção, pode ter bactérias. Então, o que eu recomendo a você é inicialmente fazer alguma coisa mais simples. Você pode fazer uma compressa morna, fazer uma boa higiene do local e observar. Tente ficar um pouco mais em repouso. Nisso, você estando em repouso, talvez você não precise usar tanto a meia, então você não vai precisar cobrir o local, vai te incomodar menos. Faça a compressa por 1 dia, 2 dias. Se você perceber que nesse período não ocorre melhora, ou se você perceber que por acaso vem uma febre, tem a saída de secreção purulenta, amarelada, de aspecto leitoso, com um odor, com um cheiro ruim, é porque talvez esteja se iniciando um processo de infecção. Tendo dúvida, não se sentindo segura, a melhor conduta que você pode fazer é procurar um pronto-socorro, ir lá,
através da avaliação do profissional que estiver em plantão, ele vai conseguir te dizer se você pode aguardar a consulta no retorno com o seu médico vascular ou se é necessário entrar com algum outro tipo de medicação para que você se sinta seguro e não tenha nenhum prejuízo. Estamos no quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana, quadro esse há 5 anos com o programa Piracicaba Agora, trazendo a informação, trazendo aí ajuda direta para a população que tira suas dúvidas com os profissionais do Hospital Fornecedores de Cana aqui de Piracicaba. Tem pergunta chegando com a Maria pelo WhatsApp, diga Maria. Tem sim, olha, a Silvia, doutor, está perguntando, mandou até uma foto da perna do esposo dela, diz aqui. Quais os procedimentos devo fazer? A perna do meu esposo, diz que a sensação é de ferver, doutor, demais. Ele reclama de fortes dores. Abraço a Silvia e Nando do Parque Piracicaba. A foto está um pouquinho escura, mas ela mandou aqui, não sei se dá para o senhor identificar pela imagem. Mas assim, é interessante, a imagem ela é um pouco imprecisa, mas para a gente que tem um pouquinho de experiência, a gente já consegue mais ou menos entender o que pode estar acontecendo. Não necessariamente a pessoa precisa ter varizes visíveis para ter algum problema de circulação na perna. Então, muitas vezes, a gente não usa esse termo na medicina, que seria de varizes internas, mas acabaria sendo alguma coisa nesse sentido. Alguns problemas internos que na superfície não apresentam tantos sinais, mas internamente podem corresponder a algum tipo de doença. A melhor coisa que é feita nessa situação é procurar a avaliação de um especialista, para que a gente possa examiná-lo, tirar alguns outros detalhes na sua história e aí, a partir desse momento, tentar já iniciar um tratamento para ele. Perfeito. Procure o especialista. Tem que procurar especialista. Estamos ao vivo aqui, 19h34. Você pode participar, 2534-1234 ou pelo WhatsApp 99141-1048. Doutor Luiz Baldini ao vivo conosco aqui nessa sexta-feira. Angiologista do Hospital Fornecedores de Cana, também cirurgião vascular. Estamos falando sobre os tratamentos menos invasivos para varizes. A varize dói, né? A varize é perigosa. Então a gente traz esse assunto aqui para a gente ajudar a população também a procurar um especialista, né? Tirar aí, o doutor ele abriu aqui, né? O doutor já começou falando, a gente sempre escuta alguém que falou, um vizinho de um amigo do vizinho, de um conhecido, falou que dói, falou que não tem que fazer. Então tem que tirar esses mitos, procurar um especialista, passar por um especialista e conversar com o doutor. É a melhor maneira. Falando um pouquinho, né, do laser, da espuma, queria que você falasse um pouquinho o que de mais detalhes a gente pode ter acesso agora e essas inovações em cima das operações, doutor. Pois é. Então, para ficar um pouco mais simples, né, e bem didático para todos nós entendermos, as varizes, elas são veias que estão doentes. E algo que se pergunta muito, mas se eu tirar uma veia da minha perna, ela não vai fazer falta? Não. Não vai fazer falta porque, primeiro, já é uma veia que não é tão importante para a circulação da perna. Nesse caso aqui, doutor, desculpa interromper, parece que está bem comprometido. Sim, é isso, né? É um caso mais avançado. É um caso mais avançado, né? Com certeza. Praticamente na perna inteira, né? Exatamente. Que é o que acontece se você não tratar as varizes logo no início. Então, Neto, como você estava dizendo, medo da cirurgia, medo do tratamento, não. Medo de ter varizes, sim. Então, medo nós temos que ter de ter esse problema e de não procurar a solução. Porque, como neste caso, as próprias varizes podem causar lesões na perna, que podem virar feridas de difícil cicatrização. Então, de uma certa maneira, o que nós tratamos em termos de varizes é fazer com que essa veia não exista mais no corpo da pessoa. Como que a gente faz isso? Existem algumas formas. A mais tradicional é retirar a veia, ou seja, através de cortes. Nós fazemos alguns cortes e por esses cortes, com agulha de crochê, nós pescamos a veia e retiramos ela do corpo. Fazemos as ligaduras para que esses vasos não tenham sangramento no local. E a irrigação continua na perna? Continua, porque na verdade, se você tirar todas as veias superficiais, você ainda conta com 80% da circulação. Correto. Ou seja, elas acabam não sendo tão importantes. Né? Situações como essa, por exemplo, são feitos cortes, passa-se uma vareta metálica dentro da veia, exterioriza-se, amarra-se um chumaço aqui, ou mesmo uma extremidade de metal mais calibrosa, e você puxa, ou seja, retirando a veia por esse túnel. Correto. Veja que tanto na primeira situação como nessa, nós estamos utilizando artifícios que são cortes. Sim. Essas técnicas são as mais antigas, seriam as técnicas mais consagradas, mais tradicionais. São ótimas, são excelentes, mas como a gente pode perceber, são um pouco mais agressivas. E muitas vezes, quanto maior o número de cortes, de veias que você estipa, que você retira, mais a perna vai ficar sensível, mais tarde a pessoa consegue voltar às suas atividades. Correto. Por essa razão, tratamentos à base de
pequenos cortes, apenas punções, seja com catéter ou seja com aplicação de algum líquido para queimar a veia, foram desenvolvidos. São essas técnicas que nós chamamos de minimamente invasivas. Ou seja, hoje nós podemos tratar essas mesmas veias de duas formas. Quimicamente, ou seja, você injeta um líquido que geralmente é uma espuma, essa espuma entra em contato com a parede da veia e faz com que essa veia morra dentro do corpo. Olha só. Sem a necessidade de retirar. Correto. A outra forma, você põe um catéter e ao invés de usar um método químico, você usa a energia. Nessa figura, por exemplo, nós temos a formação da espuma. Aham. É essa espuma que você injeta dentro da veia, fazendo com que essa veia venha esclerosar, ou seja, ela morre. Ela morre. Ela queima, ela não vai mais fazer parte da circulação da perna, Perfeito. que é o que nós queremos. Aham. Seja retirando, com cortes, seja utilizando a espuma. A espuma. Exatamente. E existem outras formas de se tratar. Existem catéteres, por exemplo, que a gente consegue utilizar a ponta do catéter, que é um elemento de metal, então você coloca como um cateterismo que fazemos. Sim. Um pequeno buraquinho, como nesse caso, por exemplo. Veja, fazemos apenas um buraquinho aqui na região do joelho. Sim. E por esse buraquinho nós inserimos esse fio, Correto. que é o catéter. Nessa situação, toda a veia da coxa vai ser tratada internamente por esse catéter. Perfeito. E esse procedimento é todo guiado por ultrassom, porque vem aquela dúvida, como eu sei onde está o catéter? Onde está o catéter? É o ultrassom que nos guia. Olha só. Este procedimento, ele envolve apenas 2 punções. Então fica fácil de imaginar que a possibilidade de anestesia local Sim. existe. Aham. Para você ter uma ideia, muitos desses procedimentos, principalmente aqueles que envolvem a espuma, para nós é fundamental que o paciente movimente a perna. Então, Durante a operação, olha ele só. participa do procedimento. do processo. Aham. Então, na verdade, o que nós fazemos? Deixamos uma luz ambiente adequada, Sim. colocamos uma música, conversamos com o paciente, explicamos para ele tudo o que vai ser feito e, como nesse caso, com uma punção aqui, para injetar espuma nessas veias superficiais e outra punção aqui, outro buraquinho aqui, para colocar o catéter, com apenas 2 orifícios, nós conseguimos tratar as veias das pernas. E o problema é resolvido. Claro que cada tratamento desse, ele sempre tem que ser muito bem indicado. A tecnologia é muito boa, mas sempre quando for bem indicada. Sim. Nós não podemos entender a tecnologia como uma opção aleatória, sem nenhum tipo de critério. Não, é uma excelente opção, mas ainda os tratamentos tradicionais são excelentes, com cortes, e são aqueles que há muito tempo já apresentam bons resultados. Aham. São esses que agora tem que mostrar tem que se mostrar para nós como os novos tratamentos que nos dão segurança. Agora, está à disposição os 3 que você falou aqui? Na nossa tecnologia hoje, tanto esse tratamento aqui, o Hospital dos Fornecedores de Cana, seja nas minhas mãos como colega, como médico vascular, como também nos demais colegas vasculares que fazem parte da equipe, todos estão capacitados para realizar qualquer modalidade de tratamento. Perfeito. Seja o laser, seja a radiofrequência, seja a espuma ou o tratamento convencional. Perfeito. Isso nos deixa muito contentes no hospital. Olha que bacana, né? Então tá aí a gente sabendo um pouquinho mais, né? Entendendo um pouquinho mais como funciona, e é claro que você vai ter essa segurança agora, essa explicação, né? O doutor Luiz dá para nós aqui, a gente fica tranquilo, muito bem pontuada e tranquila para a gente compreender. Então antes, vou tocar nesse assunto de novo, né? Antes de ficar ouvindo aí um boato, um conto do amigo, do vizinho, vá ao médico, converse com o médico e esclareça de fato como é feito. Tem pergunta, né, Maria? Diga lá. Tem pergunta chegando aqui, doutor. Olha, a Josiane, ela quer saber, pacientes com feridas podem ser operados ou devem esperar secar? Ela é lá do Piracicamirim. A sua pergunta, eu acredito que seja a mais importante, que me envolve todos esses dias e que me fez, de uma certa maneira, Josiane, procurar em colocar esse projeto na cidade. Isso que você coloca, talvez, de tudo que nós estamos falando, seja o maior benefício que esses tratamentos modernos podem nos trazer. E é muito simples de imaginar. Basta a gente pensar que, se você tem uma ferida extensa na perna, como seria possível você fazer cortes tendo a ferida para retirar a veia? Talvez, se você conseguisse localizar aquela veia por outros pontos e chegar no local, você conseguiria tratar ao mesmo tempo que a ferida estivesse aberta. Sim. Que é exatamente o que nós vimos. Com um catéter ou com a espuma, nós, à distância, conseguimos tratar aquele local que está enfermo. Então, sim, hoje, graças a essa possibilidade terapêutica que nós temos, essas novas tecnologias que estão chegando para a gente, nós conseguimos tratar aqueles pacientes com úlceras, com feridas crônicas. E mais importante que fechar uma ferida, Neto, é não deixar ela voltar. Porque nós aqui na cidade, por exemplo, nós temos um ambulatório do Sistema Único de Saúde que é específico para tratamento de úlceras crônicas. E o que é mais triste, muitas vezes,
né? Apesar de nós já estamos chegando na meia-idade, mas você perceber que tem uma senhora que tem uma ferida, cuja data da ferida, o tempo de ferida aberta, é maior, é mais velho do que a gente mesmo. Puxa vida. Então, assim, e você imagina a dificuldade. E a pessoa sempre vem com aquela ideia. A ferida vai continuar comigo pro resto da vida. Não posso operar enquanto a ferida não fecha. Acaba fazendo parte, ela assimila isso como, olha, essa ferida vai ficar sempre comigo. E não trata, tendo a possibilidade de ser tratada aí. E o que é pior do que viver muito, ou questão de discutir viver muito ou viver pouco, é a qualidade, a forma como se vive. Porque ela pode até viver bastante, mas com uma qualidade de vida muito ruim. Olha, a última pergunta, então, que chega aqui para nós, para tirar essa dúvida, Baldini, é o seguinte: sobre as meias, existe algum material mais confortável? A meia parece que incomoda um pouco, mas eu acho que o resultado vale muito a pena. Mas vamos perguntar, tem alguma outra coisa sem ser um material um pouco mais confortável? Olha, a gente tem que ser muito sincero e a gente tem que sempre trabalhar no sentido da ciência. É o outro lado da moeda. Da mesma forma como nós temos excelentes tecnologias, o outro lado da moeda, que eu poderia te dizer que talvez seja até mais importante que tudo que nós conversamos, é o que nós chamamos de método compressivo, é o uso das meias medicinais. Infelizmente, seja antes da cirurgia, durante a cirurgia e até mesmo na recuperação, a meia é fundamental. Algumas pessoas têm alergia, principalmente aos materiais sintéticos que essas meias usam. E mais ainda, algumas pessoas evitam o uso da meia porque entendem que usar meia significa usar uma meia comprida. Não é verdade. Primeiro que, na maioria dos casos, uma meia 3/4 abaixo do joelho já resolve o problema. E segundo, existem materiais diferentes, sim. Hoje não, já há um certo tempo, existem composições de meias que envolvem um pouco mais, uma porcentagem maior de algodão. Isso faz com que pessoas que tenham alergia ou que tenham uma certa dificuldade a esses tecidos sintéticos consigam aderir ao uso da meia e usar a meia com tranquilidade. Né? As meias sem ponteira, que os dedos ficam de fora. Então a meia não é para ser um problema. A meia faz parte da solução. Perfeito. Doutor, Baldini, muito obrigado mais uma vez pela presença. Prazer, estou à sua disposição. Muito obrigado, viu? Muito obrigado.